Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai pintar o focinho do nosso cachorrinho. Se tu chegou de paraquedas aqui, eu recomendo que tu volte um vídeo na playlist e veja como é que eu pintei os olhos desse cachorro. E nesse vídeo a gente vai pintar então o focinho. Bora lá? Bom, então vamos lá. Eu tô visualizando no nariz desse cachorrinho algumas tonalidades rosa, e por isso que eu vou misturar um pouquinho de rosa com marrom e passar na base desse nariz. Primeiro eu vou passar sem me preocupar muito com os pontos de luz, mas na hora do desenho eles são bem importantes, então eu já deixei eles demarcadinhos. E a gente vai fazer agora a técnica de lifting, que eu falei no último vídeo que eu não utilizava tanto, mas pro nariz eu acho que ela é essencial e dá um toque super especial. Principalmente porque nos pontos de luz desse nariz a gente encontra algumas partezinhas rosa. Então, como vocês podem ver, essas são as partes de luz desse nariz. Aqui embaixo também. E do outro lado. Então, o lifting basicamente é a gente arrastar o pincel seco sobre uma área que tem tinta úmida. Isso é bem importante. Como eu tô fazendo apenas uma parte do cachorro, eu vou ter que esperar essa parte secar para começar a passar novas camadas. Mas normalmente o que eu faria seria ir pintando ele inteiro e só depois eu viria pintando o nariz. Ou seja, eu faria, por exemplo, a orelha enquanto eu estivesse fazendo o nariz, enquanto a orelha secava. Vocês entenderam, né? Então, esse cachorro ele não tem um nariz preto, que é diferente de alguns outros cachorros, né? Da maioria dos cachorros. Então, ele tem um nariz um pouquinho mais clarinho, e para isso a gente vai misturar alguns tons de marrom, sépia, e também utilizar uma mistura mais aguada do que, por exemplo, se o nariz dele fosse preto. Então aqui eu vou misturar algumas tonalidades de marrom, um pouquinho de rosa, e para tentar deixar esse tom um pouquinho mais ameno, porque eu vejo que ele tá ainda bastante alaranjado, eu vou utilizar um pouquinho de azul. Todas as informações de materiais que eu estou utilizando eu vou deixar na descrição do vídeo, certo? Então agora eu vou começar a pintar as partes que eu vejo, e vocês estão vendo aí na foto que são mais escuras. E nesse momento eu não gosto muito de usar o lifting, mas eu sei que existem pessoas que gostam bastante, então eu acho que depende muito do gosto pessoal de vocês. O que eu gosto de fazer, porém, é esfumar essas partes assim. E aqui nessa parte não tem muito mistério, eu vou escurecendo as partes que eu vejo que são mais escuras, ou seja, as laterais do nariz. E quando essa camada secar, eu vou começar a escurecer a parte interna do focinho, que é onde a gente tem mais sombra. Isso vai me ajudar bastante a definir esse desenho e trazer a profundidade que eu tô precisando nesse momento. Mas enquanto isso eu vou fazer algumas marcações, enquanto eu ainda enxergo o desenho, e isso também vai me ajudar na hora que eu for escurecer. Agora eu vou fazer as bordas do nariz, e é sempre bem importante colocar o pincel na direção em que eu quero que a tinta fique mais acumulada, ou seja, se eu quero que a tinta fique mais
pra parte do focinho, eu tenho que usar o pincel deitado nessa direção, porque mais pra cá é onde a gente vai ter o maior degradê. Então, como eu não quero que a parte de fora fique muito marcada, eu vou usar o pincel assim, bem deitado, pra criar essa sensação de degradê. E também esfumando aqui um pouquinho na ponta, já que o nosso doguinho, ele é branco ou até um pouquinho de uma cor que lembra o caramelo. Agora, eu aproximei a foto no computador e vi que eu perdi alguns pequenos pontos de luz. Então, é isso que eu vou fazer agora. Abrir esses pontos de luz com o meu pincel, que é uma coisa simples de fazer quando a gente conhece a técnica do lifting. E tudo resolvido. Aqui nas abas do nariz. Vocês podem ver que é só esse detalhe já nos dá uma sensação também de profundidade aí no focinho que ainda nem tá pintado totalmente. No caso, na aquarela, a gente trabalha bastante com luz e sombra. Na verdade, em todas as pinturas e desenhos. Mas no caso da aquarela, acho que é muito importante ficar sempre bem atento a isso. Bom, a nossa aquarela já tá seca ali no focinho, então eu vou começar a escurecer as partes de dentro dele. Então, pra isso, eu vou usar uma mistura de sépia com um pouquinho de rosa, mas uma mistura de uma certa forma aguada, porque eu ainda não quero escurecer totalmente essa mistura, porque eu vejo que existem algumas tonalidades mais clarinhas dentro do focinho dele. E agora eu vou vir com uma cor um pouquinho rosada. Como eu disse pra vocês, o focinho dele tem bastante tonalidades de rosa. E vou esfumar essa parte aqui com a tinta rosa. Não esqueçam que ainda eu vou colocar mais tinta escura no nariz dele, lá na parte que não entra luz. Então, ainda vai ganhar mais profundidade do que ele tem agora. E vou fazer a mesma coisa no outro focinho. Agora eu vou colocar uma gotinha de sépia dentro desses narizes, dentro dessas narinas que ainda estão aguadas. E já vou conseguir também um efeito de profundidade, mas não ainda totalmente como eu quero. Agora eu vou continuar escurecendo aquelas partes que eu já havia sinalizado pra vocês. E eu vou ir fazendo isso com esse pincel fininho, que me ajuda a ter controle do que eu tô pintando. Na medida que a gente vai ganhando confiança com a aquarela, a gente pode ir utilizando pincéis mais grossos. Só que eu ainda tô aprendendo a pintar doguinhos, eu ainda tô estudando, então eu prefiro me manter segura com esse pincel, que é bem fininho e me ajuda bastante a ter precisão nos lugares que eu tô pintando. Aqui a gente tem dois pontos de luz bem definidos, então é exatamente isso que eu vou fazer agora. Abrir esses pontos de luz e dar uma uniformizada nessas camadas que estão embaixo. Como vocês podem ver agora, o nosso focinho tá ganhando bem mais profundidade, mas é claro que ainda faltam bastantes detalhes. Por exemplo, aqui eu ainda tenho uma mancha branca, que não é o correto. A gente tem um ponto de luz, mas ela não é uma mancha assim tão forte. E aqui no focinho a gente também vai ter uma abertura de luz que não é muito forte, mas ainda assim é mais clara que o restante. Eu vou passar uma camada daquela primeira mistura de marrom e rosa que eu usei pra tentar dar uma escurecida nesse focinho que eu tô achando um pouquinho branco demais. E eu vou fazer isso em todas as partes, exceto naquelas que eu
realmente vejo que são praticamente brancas por conta da luz. E vou fazer aquela parte que eu disse pra vocês do focinho, que é a que a gente tem menos luz, e isso vai dar um pouco mais de profundidade pro nosso focinho. Realmente tô achando um desafio pintar um focinho que não é preto, mas vamos lá. Vai dar tudo certo, a aquarela a gente vai construindo camadas, e com esse aqui não vai ser diferente. Eu apenas tô tendo que construir mais camadas do que normalmente eu construiria pra conseguir chegar na tonalidade que eu desejo. Na tonalidade e também nas profundidades que eu acho que são adequadas pra esse doguinho aqui. Agora eu tô fazendo uma coisa bem importante, que é virar a folha para que eu consiga alcançar com a mão assim e fazer essa direção de pincelada. É bem importante para que desse lado aqui fique mais fluido, porque eu quero que a tinta se acumule mais no meio. Eu vou passar uma última camada de rosa bem aguada nesses pontos de luz, porque eu ainda encontro mais rosa no nariz desse cachorrinho. E eu acredito que depois de fazer isso, eu vou parar de pintar o nariz por hora. De repente eu termino ainda de fazer algum ajuste mais pra frente, mas com certeza eu mostro pra vocês, certo? Então o nosso doguinho tá ficando assim. Vou aumentar aqui um pouquinho o brilho do celular pra vocês conseguirem enxergar. Se vocês chegaram aqui diretamente no focinho, não deixem de olhar o vídeo em que eu mostro pra vocês a pintura dos olhinhos. E muito obrigada por terem assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal, comentem o que estão achando dessa série. E um beijo!